Eu jamais poderia imaginar que me tornar avó me custaria absolutamente tudo o que construí na vida, todas as minhas economias, minha saúde física e quase a minha sanidade mental. Tudo começou naquela tarde de fim de verão, quando minha filha olhou na minha cara e anunciou sem nenhum pingo de vergonha que o bebê número 6 estava a caminho. Por 3 anos inteiros, eu fui a pessoa que criou os 5 filhos dela, trocando fraldas, fazendo comida e dando banho, enquanto ela não contribuía com absolutamente nada dentro de casa. Eu estava drenada, sem forças, completamente esgotada física e emocionalmente. Foi nesse momento exato que decidi chutar o balde e ir embora. Mas ela não aceitou isso numa boa. Ela foi até a delegacia e afirmou com todas as letras que eu era uma ladra. O meu próprio sangue, minha própria filha, tentou me destruir completamente. Mas eu segurava as provas nas minhas mãos e a queda dela estava chegando, e seria rápida. Obrigado por estarem aqui acompanhando essa história. Comentem aqui embaixo se vocês já se sentiram reféns da própria família ou se já tiveram que sustentar parentes adultos. De onde vocês são? Só um aviso: alguns detalhes foram dramatizados para proteger identidades, mas as lições sobre limites são reais e podem ajudar você. Agora foi assim que tudo começou. O sol de março estava se pondo no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo, quando encostei o carro na garagem da nossa casa simples, na zona leste de São Paulo. Meus pés latejavam de dor dentro do sapato depois de um turno de 9 horas em pé no atacadista, carregando peso e atendendo clientes, e tudo o que eu queria, tudo o que eu precisava desesperadamente, eram 5 minutos de silêncio absoluto. Mas silêncio era um luxo que eu não conhecia há 3 anos. Empurrei o portão de ferro e dei de cara com a bagunça de sempre que já fazia meu estômago embrulhar. Brinquedos de plástico cobriam cada centímetro do chão da sala. Uma pilha gigante de roupas lavadas estava jogada de qualquer jeito no sofá, esperando alguém dobrar. A mesa de centro estava grudenta de suco seco que ninguém limpou, e alguém tinha deixado uma tigela de cereal com leite, já azedo e mole, em cima da poltrona da sala. Parada no meio desse caos, todo estava minha filha. Camila levantou os olhos do celular, com uma mão descansando na barriga. Com 32 anos de idade, ela deveria estar construindo a própria vida, trabalhando e conquistando suas coisas. Em vez disso, ela ainda estava vivendo às minhas custas, sugando minha energia. Na casa que meu falecido marido, Ricardo, e eu trabalhamos tanto, suamos tanto para pagar cada prestação. Ei, mãe, tenho novidades, ela disse. Ela alisou a mão sobre a barriga num gesto teatral e dramático. Estou grávida. A sala girou ao meu redor. Agarrei o encosto de uma cadeira de madeira para não cair no chão. Número 6. A voz dela carregava um orgulho distorcido, como se ela tivesse acabado de ganhar na loteria ou recebido um prêmio Nobel. Bruno e eu estamos tão animados, ela completou. Virei o rosto para Bruno, que estava largado no sofá com o controle do videogame nas mãos, alheio a tudo. Ele nem olhou para cima para me cumprimentar. A luz azul da televisão piscava no rosto dele enquanto ele apertava os botões freneticamente, totalmente hipnotizado pelo jogo. Com certeza, ele estava mais focado no videogame do que jamais esteve com qualquer carteira de trabalho ou responsabilidade de pai. Meu estômago embrulhou de raiva e desespero. Por 3 anos, eu fui a única acordando às 5 da manhã para passar café, arrumar lancheiras, verificar lição de casa das crianças. 3 anos criando os filhos dela enquanto ela dormia até o meio-dia. 3 anos vendo Bruno não contribuir com nada, além de latas de cerveja vazias espalhadas pela casa. E agora viria uma 6ª criança para eu sustentar. Mãe, você ouviu? Camila perguntou, impaciente. Encontrei os olhos dela e respirei fundo. Ouvi, Camila, respondi com a voz fraca. Então, vou precisar de ajuda com o pré-natal e vamos precisar de um carro maior, tipo aquelas peruas de 7 lugares, porque no seu carro não cabe mais todo mundo, ela disse sem a menor cerimônia. Aquele olhar de pidona, de quem acha que o mundo lhe deve tudo. O mesmo olhar que eu já tinha visto 100 vezes antes. Algo dentro de mim arrebentou naquele instante. Não foi com barulho, não foi uma explosão. Foi apenas uma quebra silenciosa, fria e final. Não, eu disse. Camila piscou, sem entender, como se eu tivesse falado em outra língua. O
O que você disse? Ela perguntou. Não vou te dar mais nenhum centavo, repeti firmemente. O sorriso sumiu da cara dela na hora. Como é que é? Ela desafiou. Eu venho sustentando você, seu marido e 5 crianças por 3 anos. Trabalho 60 horas por semana e cada real do meu suor vai para esta casa. A sua casa, como você diz. As palavras tinham gosto de fel na minha boca. Tenho 52 anos e não posso nem pagar um convênio médico decente porque estou pagando pelas suas escolhas irresponsáveis. Minhas escolhas? Ela gritou. Esses são seus netos e são filhos da sua filha. Quando você vai cuidar deles você mesma em vez de reclamar? Bruno finalmente olhou para cima, tirando os olhos da tela com um sorrisinho debochado no rosto. Eita, a vovó tá nervosinha hoje, ele disse. Camila deu um passo na minha direção, agressiva. Tinha algo ruim, algo perigoso passando pelo rosto dela. Esta é a minha casa agora, mãe. Não esquece disso, ela sibilou. As palavras bateram como um tapa na minha cara. Minha casa. A casa que Ricardo tinha morrido para garantir. Ele tinha 48 anos quando sofreu o acidente na fábrica, me deixando viúva e sozinha. Nós tínhamos quitado o financiamento apenas 2 meses antes da morte dele. Ele estava tão orgulhoso daquela conquista. E agora, Camila estava ali parada, me dizendo na minha cara que a casa era dela. Se você não vai ajudar, então talvez devesse ir embora daqui, ela ameaçou. A frase ficou no ar, pesada. Depois de tudo o que sacrifiquei, depois de tudo o que fiz, ela estava disposta a me colocar na rua da minha própria casa. Olhei para minha filha, olhei fundo nos olhos dela e percebi com tristeza que não reconhecia a pessoa parada ali. A garotinha doce que costumava correr para o meu colo quando tinha medo de trovão tinha desaparecido completamente. No lugar dela estava uma estranha egoísta que me via como nada mais do que um caixa eletrônico e uma babá de luxo. Entendido, disse baixinho, sentindo o coração partir. Virei as costas e caminhei devagar para o meu quarto, com as pernas tremendo de nervoso. Atrás de mim, ouvi Bruno soltar uma risadinha maldosa e Camila resmungar algo que não entendi. Aquele momento naquela sala bagunçada foi o começo do fim. O despertador do celular tocou alto, estraçalhando impiedosamente o pouco sono que eu tinha conseguido ter naquela noite mal dormida, revirando na cama com a cabeça cheia de problemas. Essa tinha sido a minha rotina massacrante por 3 anos seguidos, sem feriados e sem descanso. Semanas pesadas carregando peso e atendendo gente no atacadista, seguidas de um segundo turno em casa que nunca acabava, lavando, passando e cozinhando para uma multidão. Eram 5 da manhã de um sábado chuvoso em São Paulo. A casa estava escura e silenciosa, parecia até pacífica, exceto pelo ronco alto e irritante de Bruno, vindo através da porta fechada do quarto da frente, dormindo o sono dos justos, sem preocupação nenhuma. Eu me arrastei até a cozinha com o corpo doendo e acendi a luz fraca do depurador para não incomodar ninguém. 5 lancheiras coloridas esperavam alinhadas no balcão de fórmica para serem preparadas. Comecei a montagem mecânica de sempre. Pão francês com manteiga e um suco de caixinha para Davi, sanduíche de presunto e queijo para Bia, lembrando de tirar o tomate que ela odeia, bolacha de maisena para a pequena Sarinha e fatias de maçã descascadas com cuidado para a creche do Theo. As latas de cerveja vazias que Bruno bebeu na noite anterior formavam uma pirâmide nojenta no balcão de novo, fedendo a álcool choco. Com raiva, joguei tudo no lixo, o metal fazendo um barulho estridente no silêncio da manhã. De repente, uma figura magra e silenciosa apareceu na porta da cozinha. Era Gabriel, meu neto de 16 anos, que veio até mim sem dizer uma palavra, com os olhos fundos de quem dormiu pouco, e começou a juntar as mochilas espalhadas, verificando se os cadernos e estojos estavam lá dentro. Obrigada, querido. Eu sussurrei para ele, sentindo um aperto no peito. Ele apenas balançou a cabeça em resposta. Sério. Nesta casa, cheia de confusão e gritaria, Gabriel era a única rocha firme em quem eu podia me apoiar. Da sala de estar, ouvi um choro baixinho que foi aumentando. O pequeno Theo estava em pé no cercadinho, com o rosto vermelho e lágrimas grossas escorrendo pelo rosto. Ninguém mais tinha ouvido, ou talvez tivessem ouvido e simplesmente não ligaram, virando para o outro lado na cama.
Ei, amigão, tá tudo bem, a vovó tá aqui, falei baixinho. Peguei ele no colo, sentindo o corpinho quente, e levei para a cozinha, ajeitando ele no meu quadril cansado enquanto mexia os ovos na frigideira com a mão livre. Isso era toda santa manhã, sem falha. Às 6h30, o mais velho entrou na cozinha tropeçando de sono. Davi sentou à mesa, caindo de sono sobre o prato, e ajudei ele a terminar a conta de matemática que tinha esquecido de fazer na noite anterior. Sarinha apareceu em seguida, com o cabelo todo embaraçado, parecendo um ninho de passarinho. Desembaracei os nós com uma escova com todo cuidado enquanto ela comia o cereal devagar. Bia foi a última a aparecer. Ela escorregou para a cadeira sem dar bom dia, com os olhos distantes, vazios e tristes. Com apenas 13 anos, ela já carregava o peso insuportável desse lar desfeito nas costas. Olhei pelo corredor escuro em direção ao quarto da frente. A porta do quarto de casal continuava fechada e trancada. Camila e Bruno dormiriam tranquilamente até às 10, talvez 11 horas da manhã. Eles sempre faziam isso, sem falta, enquanto eu acordava antes do sol nascer para cuidar dos filhos que eles colocaram no mundo. Eles dormem o sono dos anjos, enquanto eu crio os filhos deles, murmurei com amargura. Gabriel olhou para cima e nossos olhos se cruzaram por um segundo. Ele entendia exatamente o que eu sentia. Ele via tudo o que acontecia naquela casa. Meu celular vibrou no bolso do avental. Era um e-mail automático do convênio médico dizendo que meu exame de rotina estava atrasado há meses. Apaguei a mensagem sem nem abrir. Não tinha tempo para médicos, não tinha tempo para me cuidar. Mal tinha tempo para respirar entre um problema e outro. Coloquei todo mundo no meu carro velho e deixei os maiores perto da escola estadual, vendo eles entrarem pelo portão. Depois levei Theo e Sarinha para a creche municipal e deixei eles com as tias. Quando finalmente estacionei no pátio do atacadista para começar meu turno, meus ombros pareciam estar carregando sacos de cimento de 50 quilos. O sol já estava esquentando o asfalto e o dia prometia ser longo. Mais um dia fingindo para todo mundo que estava tudo bem, sorrindo para os clientes, enquanto meu corpo gritava desesperadamente por descanso. Mal sabia eu que dentro de algumas horas descobriria o tamanho real da falta de caráter e do egoísmo da minha filha Camila. Durante meu horário de almoço no refeitório da empresa, comendo uma marmita fria, meu celular acendeu com uma notificação que fez meu sangue gelar nas veias. Era um aviso da Enel. Aviso de corte, 72 horas. Encarei a tela do celular sem acreditar. 3 meses de atraso acumulado. Mas eu tinha dado a Camila R$ 850 na semana passada, dinheiro contado e suado especificamente para pagar essa conta. Minhas mãos tremiam de nervoso enquanto discava o número dela. Alô? Ela atendeu com a voz pastosa e sonolenta, como se eu tivesse acordado ela no meio da madrugada, embora já fosse meio-dia. Camila, acabei de receber um aviso de corte de luz da Enel, falei tentando controlar a voz. 3 meses atrasado, Camila. O que aconteceu com o dinheiro que te dei? Perguntei. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, um suspiro de tédio. Ah, é verdade. Eu ia pagar isso mesmo, ela disse com descaso. Você ia? Minha voz subiu 1/8 de indignação. Eram R$ 850. Camila, onde foi parar esse dinheiro? Gritei. Mãe, relaxa, para que esse estresse todo? Ela respondeu. Eu precisava de roupas novas. Estou grávida, lembra? Ela disse como se fosse óbvio. Nada serve em mim, mãe. O refeitório girou ao meu redor e tive que me sentar. Apertei a mão contra a mesa fria de fórmica para não cair. Você gastou o dinheiro da conta de luz em roupa? Perguntei incrédula. Roupa de gestante é caro, mãe. E eu precisava me sentir bem e bonita. Ela retrucou sem vergonha. Sem desculpas, sem remorso, apenas aquele jeito arrogante de quem acha que o mundo deve algo a ela. Eles vão cortar a luz em 3 dias, Camila. Tem 5 crianças nessa casa que precisam de banho quente e geladeira. Falei desesperada. Então paga de novo. Ué, ela disse simples assim. Você tem suas economias no banco, não tem? Ela completou. O jeito casual e frio como ela disse isso, como se minha poupança de anos fosse o caixa particular dela para seus caprichos. Desliguei o telefone na cara dela, tremendo de ódio. Dona Helena, minha gerente, apareceu na porta do refeitório com cara de preocupação. Marta, tá tudo bem com você? Ela perguntou. Preciso sair mais cedo hoje, Dona Helena.
É uma emergência de família grave, respondi segurando o choro. Vai lá resolver seus problemas, Marta. Pode ir, ela disse com pena. Dirigi para casa com a cabeça a mil, fazendo contas mentais desesperadas. Quanto sobrou na minha poupança? Daria para cobrir o rombo? A casa estava quieta quando cheguei. Camila estava sentada no sofá vendo novela, com as pernas para cima, e uma sacola de loja chique estava do lado dela. Ela nem olhou quando entrei. Fui direto no lixo da cozinha e revirei tudo com nojo. Perto do fundo, achei a notinha fiscal amassada e suja de pó de café. R$ 853,42. Eram blusas de gestante de marca, um roupão de seda puro luxo e vitaminas importadas que custavam o triplo das da farmácia popular. Você revirou o lixo mesmo? A voz de Camila veio de trás de mim debochada. Virei com a nota na mão, tremendo. Você gastou o dinheiro da luz em roupa de seda, Camila? Perguntei mostrando o papel. Ela deu de ombros, sem se importar. Tô gerando uma vida, mãe. Eu mereço me sentir bonita e confortável. E seus filhos merecem ter luz e geladeira funcionando para não comer comida estragada. Então se vira, gritei. É isso que mãe faz, não é? Ela rebateu. Encarei minha filha nos olhos. Isso não era só irresponsabilidade de jovem. Era ruindade pura. Ela sabia exatamente o que estava fazendo e sabia que eu pagaria. Sem falar mais nada, abri o aplicativo do banco no meu celular ali mesmo. Minha poupança me encarou de volta com tristeza. R$ 1.237. Isso era tudo o que sobrou depois de 3 anos sustentando 6 pessoas nas costas, com salário de operadora de caixa e repositora. Fiz o Pix de R$ 850 para a Enel na hora, sentindo cada centavo ir embora. De volta ao trabalho, Dona Helena me chamou num canto reservado quando bati o ponto. Marta, te conheço há 8 anos. Você é uma das mulheres mais guerreiras que já vi na vida. Ela fez uma pausa e segurou minha mão. Mas você precisa colocar limite nessa situação. Família ou não, você não pode dar o que não tem, Marta. Você vai adoecer. Balancei a cabeça com um nó gigante na garganta, sem conseguir falar. Quando voltei para o corredor do atacadista, conferi o saldo de novo. R$ 387. Depois de anos trabalhando igual uma condenada, sem férias, era só isso que sobrava para mim. O peso disso caiu nas minhas costas como uma tonelada. Quantas vezes mais eu teria que queimar meu futuro e minha velhice pelas escolhas egoístas de Camila? A resposta veio na segunda-feira de uma forma que eu nunca esperei, batendo de frente com a pouca esperança que me restava. Era uma tarde abafada e o ar dentro do atacadista parecia parado, pesado. Meu celular vibrou no bolso do avental, enquanto eu repunha pilhas intermináveis de toalhas de cozinha na prateleira mais baixa. O nome, Escola Estadual, piscou na tela iluminada, fazendo meu coração falhar uma batida. Atendi com a mão trêmula, já esperando o pior. Dona Marta? A voz grave do outro lado perguntou. Aqui é o diretor Roberto. A senhora precisa vir aqui agora mesmo. É sobre a Bia. Meu estômago despencou até o chão. O que houve com ela? Perguntei, sentindo o pânico subir pela garganta. Ela matou aula hoje e teve uma discussão muito feia com a professora de história. Precisamos discutir isso pessoalmente e precisa ser agora. Desliguei o telefone sentindo as pernas bambas. Fui atrás de Dona Helena e expliquei a situação, morrendo de vergonha. O olhar simpático dela veio acompanhado de uma anotação rápida na prancheta de ponto. 4 horas de salário descontadas nesta semana. Cerca de R$ 50 que eu não podia me dar ao luxo de perder. Dinheiro que faria falta na feira de domingo. A secretaria da escola tinha aquele cheiro inconfundível de cera de chão barata e papel velho acumulado. O diretor Roberto, um homem sério de óculos, me indicou a sala dele com um gesto contido. Bia estava sentada numa cadeira de plástico duro perto da janela, de braços cruzados apertados contra o peito, olhando fixamente para o nada lá fora. Bia, filha, chamei suavemente. Ela se virou devagar. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados, o rosto manchado de lágrimas secas. Quando ela me viu, a máscara de adolescente rebelde caiu. Algo quebrou dentro dela. Ela se lançou nos meus braços num pulo, soluçando tão forte que o corpo magro dela tremia inteiro contra o meu. O que foi, meu amor? Perguntei, alisando o cabelo dela. Ninguém liga pra mim, vó. Ninguém se importa. As palavras saíram engasgadas, entre soluços dolorosos.
A mãe só fala do bebê novo, o dia inteiro. Ela age como se eu nem existisse naquela casa, como se nenhum de nós existisse mais. Meu peito apertou com uma dor física. Eu tinha visto isso acontecer dia após dia. O foco total e egoísta de Camila na gravidez dela, enquanto os filhos que já estavam ali viravam móveis velhos, invisíveis e silenciosos nos cantos da casa. Eu ligo para você, Bia. Eu me importo, sussurrei. Mas você tá sempre cansada, vó. Ela retrucou, se afastando para olhar nos meus olhos. Você trabalha direto, sai de madrugada e volta de noite. E quando tá em casa, tá no fogão ou limpando aquela sujeirada toda. Nunca tem tempo para mim. Nunca tem tempo pra gente conversar. A verdade doeu como um soco na boca do estômago. Ela estava coberta de razão. Eu estava tão ocupada sobrevivendo, tão ocupada tentando não afundar, que tinha parado de enxergar eles como pessoas. O diretor Roberto limpou a garganta, desconfortável com a cena. Dona Marta, posso falar com a senhora em particular um minuto? Ele pediu. Dei um beijo na testa suada de Bia e fui para o corredor com ele, fechando a porta. Vou ser bem direto com a senhora, porque a situação exige e a senhora precisa ouvir a verdade. A voz dele baixou para um tom confidencial e preocupado. Esta é a terceira ocorrência grave da Bia só neste semestre. As notas dela despencaram. Ela não entrega trabalhos. Ela está isolada, agressiva. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. A situação em casa não está dando mais, Dona Marta. As crianças estão sofrendo. Estou fazendo o que posso, diretor. Juro pela minha vida. Respondi com a voz embargada. Eu sei que está, ele disse com gentileza. Mas a senhora já pensou em acionar o conselho tutelar? Não como castigo para a mãe, mas para ter apoio legal? Essas crianças precisam de mais estrutura do que uma avó sozinha e sobrecarregada consegue dar. Conselho tutelar. As palavras me deram calafrios na espinha. Imaginei a assistente social batendo na porta, a vizinhança olhando. Imaginei as crianças sendo levadas para um abrigo. Gabriel separado dos irmãos menores. O pequeno Theo assustado na casa de estranhos, chorando à noite. Não posso fazer isso, diretor. Eles vão separar as crianças, vão levar meus netos embora, falei apavorada. Ou talvez elas recebam a ajuda profissional que precisam e a mãe seja obrigada a assumir responsabilidade, ele argumentou. Dirigi para casa em silêncio absoluto, com o rádio desligado. Bia olhava pela janela do passageiro, perdida nos próprios pensamentos. A frase dela ecoava na minha cabeça sem parar. Você tá sempre cansada, vó. A verdade pesou toneladas nas minhas costas. Tentando segurar essa família quebrada com as próprias mãos, eu não estava protegendo eles de verdade. Estava ensinando que sofrer calado é normal, que amar é se acabar de trabalhar até morrer, que as necessidades deles não importavam diante do caos dos adultos. Eu estava falhando com eles ficando ali, servindo de amortecedor. Mas eu não imaginava que o pior, a humilhação final, ainda me esperava em casa naquela noite. Às 7 da noite, eu já estava acordada há 14 horas seguidas. Mas o dia não tinha acabado. Nunca acabava. Eu estava no fogão, com as pernas inchadas, fervendo água para fazer macarrão. Era a janta mais barata e rápida que eu conseguia fazer com o dinheiro que sobrou. As palavras do diretor martelavam na minha cabeça. Essas crianças precisam de mais ajuda. As crianças foram se arrastando para a mesa da cozinha. Davi esfregava os olhos de sono. Sarinha subiu na cadeira com dificuldade. Bia sentou de cara fechada, ainda triste. Gabriel ajudou Theo a subir na cadeira e sentou ao lado dele. Camila apareceu na porta da cozinha desfilando com o roupão de seda novo, suspirando cansada como se tivesse trabalhado o dia todo na mina de carvão. Bruno sentou por último, já pegando o garfo com impaciência, batendo na mesa. Coloquei as travessas fumegantes na mesa. Macarrão simples com molho de tomate de sachê. Nada chique, mas estava quente e era comida honesta. Bruno deu uma garfada grande, mastigou fazendo careta, depois empurrou o prato para longe como se eu tivesse servido lixo ou comida estragada. Cadê a mistura? Ele perguntou com a boca cheia. Parei de servir o suco congelada. Como é que é? Perguntei. Cadê a carne, Marta? Ele insistiu, arrogante. Eu estava com vontade de comer um bife acebolado hoje, não essa massa pura. A cara de pau dele me tirou o ar dos pulmões. Esse homem que não pagava nem a água que bebia, que vivia de favor,
reclamando de comida feita e servida na mesa. Não tenho dinheiro para bife, Bruno, respondi seca. Não depois da conta de luz de quase R$ 900 que a Camila esqueceu de pagar e eu tive que cobrir. Ele riu, um som debochado e irritante. Isso é problema seu, não meu. Eu quero carne. Camila concordou com a cabeça, apoiando o marido inútil. Ele tá certo, mãe. Preciso de proteína pro bebê. Macarrão é só carboidrato. Minha mão apertou a colher de servir com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Então talvez um de vocês dois devesse levantar do sofá e fazer as compras com o próprio dinheiro. Disparei. O sorriso de Bruno aumentou, mostrando os dentes amarelos. Por que a gente faria isso, Marta? Você é que tá morando aqui de favor na nossa casa. As palavras ficaram no ar como veneno, pesadas e tóxicas. Morando de favor. Na casa onde eu pagava cada conta, cozinhava cada refeição, limpava cada privada e criava 5 filhos que não eram meus. De favor? Repeti baixo, sem acreditar no que ouvia. A casa é da Camila agora. Ela é a herdeira. Então, se não tá bom pra você, a porta é serventia da casa. Pode ir andando. Ele disse apontando para a saída. Camila não disse um único ai para me defender. Só continuou comendo o macarrão como se o marido não tivesse acabado de enxotar a própria mãe dela da mesa. As crianças pararam de comer na hora, assustadas. O maxilar de Gabriel estava travado de raiva, os olhos fuzilando o padrasto. Algo dentro de mim quebrou de vez naquele instante. Não fez barulho, não teve grito. Foi uma constatação fria. Aquele não era mais meu lar. Eu não era família para eles. Eu era a empregada que não recebia salário e ainda pagava para trabalhar. Soltei a colher dentro da travessa, fazendo o molho espirrar na toalha, e virei as costas. Fui para o meu quarto sem dizer mais nada, sentindo o olhar deles nas minhas costas. Atrás de mim, ouvi Bruno rir vitorioso e pedir para passarem o suco. Naquela noite, deitada no escuro do meu quarto, olhando para o teto mofado, entendi o que neguei por 3 anos dolorosos. Aquilo não ia melhorar nunca. Camila não ia virar gente responsável num passe de mágica. Bruno não ia sumir ou arrumar emprego. E eu não podia mais me matar aos poucos por quem me tratava como lixo descartável. Mas eu ainda não sabia, nem nos meus piores pesadelos, o golpe final e criminoso que Camila estava armando contra mim enquanto eu dormia. 3 dias arrastados depois daquele jantar humilhante, quando a casa finalmente ficou em silêncio absoluto com todos dormindo, me tranquei sozinha no meu quartinho dos fundos e resolvi olhar o saldo do banco para ver se conseguia comprar um frango para o almoço de domingo. Aquela decisão simples, tomada no meio da madrugada, mudou o rumo de tudo. A casa estava quieta, apenas com os estalos naturais da madeira e o vento lá fora. Camila e Bruno tinham ido dormir cedo, provavelmente cansados de não fazer nada, e as crianças já estavam apagadas em seus beliches. Abri meu notebook velho e lento na mesinha espremida entre a cama e a parede, o único canto de privacidade que me restava naquele lugar. Fui conferir se o pagamento da conta de luz tinha sido compensado e se meu salário cairia na sexta-feira. Foi aí que vi o e-mail na minha caixa de entrada que fez meu coração parar por um segundo. O assunto dizia: Alerta Serasa. Nova consulta no seu CPF e novo contrato ativo. Meu dedo parou sobre o mouse, congelado. Eu não tinha pedido crédito nenhum, não tinha feito cartão de loja, nada. Meu nome devia estar sujo ou com pontuação baixa de tanto atraso nas contas da casa. Com um gosto amargo na boca, cliquei no link e entrei no site de monitoramento. Lá estava, brilhando na tela em letras pretas, um cartão de crédito novo, desbloqueado e ativo, que eu nunca pedi e nunca recebi. Fatura atual: R$ 4.817. Limite disponível: 0. O cartão estava estourado até o teto. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente sobre o teclado. Cliquei no detalhe da fatura para ver as compras. Site de bebê de luxo, R$ 1.800. Berço de madeira maciça e design moderno. Carrinho de bebê importado com sistema de viagem. Poltrona de amamentação com massagem. Tudo coisa de bebê. Coisa cara, coisa de gente rica, comprada no meu nome, nas minhas costas. Peguei o celular tremendo tanto que quase derrubei e liguei para a única pessoa de confiança que eu tinha no mundo. Lúcia? Sussurrei quando ela atendeu no terceiro toque. A voz de Lúcia estava alerta,
mesmo sendo tarde da noite. Marta, o que houve? Você está chorando? Ela perguntou preocupada. Alguém fez um cartão de crédito no meu nome, Lúcia. As palavras saíram choradas, engasgadas no choro. Foi a Camila. Tenho certeza absoluta que foi ela. Me conta tudo agora, ela pediu com voz firme. Contei do cartão novo, das compras de móveis de bebê que batiam com as datas, do valor estourado. Lúcia ficou muda por um segundo do outro lado da linha. Quando falou, não era mais a minha amiga, era a voz de advogada criminalista. Marta, presta atenção. Isso é estelionato, ela disse séria. Se Camila usou seus dados pessoais para abrir crédito sem sua autorização, isso é crime previsto no Código Penal. É fraude, é falsidade ideológica. Eu sei, Lúcia, mas é minha filha, falei soluçando. Amanhã cedo, a primeira coisa que você vai fazer é ligar no banco e na operadora do cartão. Contesta tudo, diz que não reconhece as compras. Bloqueia seu CPF no Serasa para ela não conseguir fazer mais nada, Lúcia ordenou. Lúcia, se eu denunciar, ela vai ser presa? Perguntei com o estômago embrulhado. Ela podia ser presa sim, Marta, e talvez devesse. Lúcia respondeu, dura. Mas você não vai na delegacia agora. Você vai se proteger financeiramente primeiro para não ficar com o nome sujo pro resto da vida e perder sua aposentadoria no futuro. Mas as crianças, Lúcia, se ela for presa, o que acontece com meus netos? Perguntei desesperada. Eu entendo seu medo, mas se ela roubou sua identidade uma vez, vai fazer de novo e vai ser pior. Lúcia alertou. Você precisa de um plano de fuga urgente, Marta. Tô falando muito sério com você. Um plano de fuga. Parecia algo impossível de realizar. Para onde eu iria sem dinheiro? E as crianças? Só bloqueia o crédito hoje. Lúcia disse com voz calma, tentando me acalmar. O resto a gente vê depois, um passo de cada vez. Desliguei o telefone e fiz exatamente o que ela mandou. Bloqueei tudo, cancelei cartões, mudei senhas. Fiquei sentada no escuro do quarto, olhando para a fresta de luz embaixo da porta. Do outro lado da parede, minha filha dormia tranquila depois de cometer um crime contra a própria mãe que a sustentava. A menina que eu embalei no colo, que eu levei para a escola. Ela tinha roubado minha vida e meu nome como se eu fosse uma estranha qualquer. Uma semana depois desse pesadelo, corri do trabalho para pegar o correio antes de todo mundo chegar em casa. Eu esperava aquela carta específica há 2 meses, rezando todos os dias. Quando vi o envelope grosso e branco com o timbre da empresa, minhas mãos suaram. Grupo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais. Rasguei o envelope ali mesmo na calçada, com o coração na boca. Prezada senhora Marta, temos o prazer de oferecer a vaga de coordenadora de recursos humanos em nossa filial de Belo Horizonte. Meus olhos correram direto para a linha do salário proposto. R$ 6.500 mensais, mais benefícios. Plano de saúde completo e ajuda de custo para a mudança. Li 2 vezes para ter certeza que não estava sonhando. Era o triplo do que eu ganhava no caixa do atacadista. Pela primeira vez em 3 anos de escuridão, senti uma luz de esperança. Um sorriso involuntário brotou no meu rosto cansado. Esse sorriso foi meu erro fatal. Mãe, a voz de Camila veio do portão, estridente. O que você tá fazendo aí parada rindo sozinha igual uma tonta? Levantei os olhos, ainda segurando a carta aberta. O que é isso aí na sua mão? Ela perguntou, estreitando os olhos com desconfiança. Nada. É só uma propaganda. Tentei esconder. Ela avançou rápido e arrancou o papel da minha mão com brutalidade. Leu o conteúdo rápido, os olhos correndo pelas linhas. A cara dela mudou de confusa para puro ódio em segundos. Coordenadora de RH? Belo Horizonte? Ela gritou. Você arrumou um emprego em outro estado nas minhas costas? Camila, eu posso explicar. É uma oportunidade única, tentei falar. Quando você ia me contar, sua mentirosa? Ia sumir no mundo? Ia abandonar a gente aqui sem dinheiro? Ela berrou, o rosto vermelho. Eu ia mandar dinheiro todo mês, Camila. Podia ajudar muito mais vocês com esse salário alto, argumentei. Ela rasgou a carta no meio, bem na minha frente. O barulho do papel grosso rasgando doeu no meu ouvido como um tapa. Você acha mesmo que vai para algum lugar? Camila disse, jogando os pedaços no chão. Preciso de você aqui, agora mais do que nunca. Quem vai cuidar das 5 crianças? Quem vai pagar as contas dessa casa? Você é adulta, Camila, se vira, falei firme. Eu tô grávida! Ela gritou, usando a gravidez como escudo de novo.
Bruno apareceu na porta da sala, rindo da cena, encostado no batente. Qual foi, véia? Tá achando que é jovem? Ele zombou. Você acha que aguenta morar sozinha numa cidade grande? Ia voltar chorando e pedindo arrego em uma semana. Camila chegou bem perto do meu rosto, invadindo meu espaço pessoal. Escuta bem o que eu vou te dizer, mãe. Você vai sair desse emprego no mercado, vai parar com esses cursinhos online idiotas que não servem pra nada e vai ficar em casa sendo útil pra família. Essa é sua única opção, entendeu? Ela pisou nos pedaços da carta no meu pé e entrou em casa batendo o pé. Olhei para o meu futuro rasgado no cimento sujo da calçada. Todo o meu esforço, as noites sem dormir estudando, a entrevista que fiz viajando a noite toda de ônibus só para conseguir voltar a tempo para o turno da manhã. Tudo jogado no lixo pelo capricho dela. Olhei para cima, segurando as lágrimas, e vi um movimento na janela do andar de cima. Gabriel estava lá, atrás da cortina, vendo tudo. A mão dele estava apoiada no vidro. Algo mudou no olhar dele naquele momento. Camila achou que tinha me destruído e me colocado no meu lugar de serva. Mal sabia ela que tinha acabado de acender um incêndio que queimaria tudo ao redor. 2 dias depois que Camila destruiu meu futuro na calçada, Lúcia me ligou com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Uma mistura de pânico contido e urgência profissional. Marta, larga tudo o que você está fazendo agora, sai dessa casa e me encontra na padaria 24 horas da avenida principal. Agora, ela ordenou sem dar espaço para perguntas. Lúcia nunca entrava em pânico. Ela era a rocha de sensatez em qualquer tempestade. Então peguei minha bolsa e as chaves do carro tremendo, sentindo que o chão estava prestes a sumir. A padaria ficava na avenida movimentada, com luzes fluorescentes brancas estourando nos meus olhos cansados. Encontrei Lúcia sentada numa mesa de canto, longe da porta, debruçada sobre uma pilha de papéis espalhados e uma xícara de café preto intocado. O rosto dela estava pálido, sem maquiagem, com olheiras fundas. O que está acontecendo, Lúcia? Perguntei deslizando para a cadeira de madeira à frente dela. Lúcia não olhou para cima imediatamente. Ela empurrou uma pasta grossa de papel pardo na minha direção com a ponta dos dedos, como se aquilo fosse material radioativo. Marta, preciso que você fique muito calma e respire fundo enquanto lê isso, ela disse com a voz trêmula. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eu abria a pasta. A primeira página era uma fotocópia de um documento legal oficial. As letras em negrito no topo gritavam: petição de interdição e curatela provisória de urgência. Meus olhos correram pelo texto jurídico denso, tentando entender o juridiquês. O texto dizia: a requerida, Marta Oliveira, de 52 anos, apresenta sinais avançados de demência precoce, confusão mental severa e incapacidade civil. O peticionário relata que a sujeito frequentemente se esquece de comer, negligencia a própria higiene pessoal, apresenta surtos psicóticos e representa um perigo iminente para si mesma e para os 5 netos menores sob seus cuidados. O peticionário solicita a curatela total imediata para garantir a internação compulsória da sujeito em clínica especializada. Li aquilo 2, 3 vezes, sentindo o ar faltar nos pulmões. As palavras ficaram borradas pelas lágrimas que enchiam meus olhos. Lúcia, pelo amor de Deus, o que é isso? Perguntei num sussurro horrorizado. Ela estendeu a mão sobre a mesa fria e segurou a minha com força. 2 dias atrás, uma cliente nova comentou sobre um caso de interdição que estava abrindo contra a mãe idosa. Os detalhes soaram familiares demais, Marta. Então, eu fui investigar no sistema do fórum. Virei a página com o estômago revirado. Havia um segundo documento anexado, um laudo médico-psiquiátrico, exceto que a assinatura e o carimbo no final não eram de nenhum médico que eu já tivesse visto na vida. Isso é falso, Lúcia. Eu nunca fui nesse médico, isso é mentira. Falei alto demais, fazendo algumas pessoas olharem. Eu sei que é falso, Marta. É um laudo comprado. Lúcia confirmou baixinho. A terceira página listava friamente todo o meu patrimônio acumulado numa vida inteira de trabalho. A casa na Zona Leste, avaliada em R$350 mil. O valor residual do seguro de vida de Ricardo. Minha conta de aposentadoria. E então vi o nome do peticionário logo abaixo. Camila Oliveira. A padaria girou ao meu redor. Ela está tentando me declarar doida e incapaz.
Falei devagar, sentindo o gosto de sangue na boca, para que ela possa tomar a casa e vender tudo. Lúcia assentiu com gravidade. Se esta petição for aceita pelo juiz e com esse laudo falso ela tem grandes chances, ela vai controlar tudo, Marta. Suas contas bancárias, sua propriedade, sua vida. Ela poderia vender a casa amanhã mesmo e você não teria voz nenhuma, estaria trancada numa clínica dopada de remédios. Pensei em Ricardo, meu falecido marido. Ele tinha trabalhado em turnos duplos na fábrica por 15 anos, perdendo a saúde para pagar aquela hipoteca. Ele morreu num acidente de trabalho apenas 6 semanas depois que fizemos o pagamento final da casa. Aquela casa era o legado dele, a única coisa física que me restava dele. E Camila queria tomar isso de mim da forma mais suja possível. Ela não está tentando te ajudar porque você está cansada, Lúcia disse calmamente. Ela está tentando te enterrar viva, Marta. Meu peito apertou tanto que achei que fosse infartar ali mesmo. Quanto tempo eu tenho antes disso acontecer? Perguntei. O maxilar de Lúcia travou. A audiência de urgência está marcada para a próxima sexta-feira. Assim que o juiz assinar a liminar, eles podem congelar suas contas e mandar uma ambulância te buscar em 72 horas. Você precisaria provar que é sã, o que significa contratar psiquiatras forenses e advogados caros que você não pode pagar agora. E mesmo se você ganhar, o processo vai levar meses ou anos. Encarei os papéis, o nome da minha própria filha, digitado em tinta preta. Camila tinha roubado meu crédito, rasgado minha carta de emprego, me humilhado, e agora queria me trancar num asilo para vender o teto sobre a minha cabeça. O que eu faço, Lúcia? Perguntei desesperada. Lúcia se inclinou para a frente, os olhos fixos nos meus. Você desaparece hoje à noite. Hoje à noite? Repeti sem entender. Marta, me escuta. Se você ainda estiver naquela casa quando o oficial de justiça chegar com a intimação, você está acabada. Ela vai mandar a polícia te levar. Você vai perder tudo. Pensei nas crianças imediatamente. Gabriel com sua lealdade silenciosa, Bia chorando na escola, os pequenos. Se eu for embora assim, o que acontece com eles? Perguntei chorando. Você não salva ninguém se estiver trancada num hospício dopada, Marta. Você tem que se salvar primeiro para poder lutar por eles depois. Fechei meus olhos e respirei fundo, tentando encontrar coragem onde não existia. Tudo bem, eu disse. Eu vou. Lúcia soltou o ar que prendia. Vou te ajudar. Tenho um contato em Guarulhos, um senhorio que me deve favores antigos. Consegui uma kitnet barata em cima de uma oficina mecânica. Já paguei o primeiro mês para você não usar seus cartões rastreáveis. Fica lá uns dias escondida até a poeira baixar, depois a gente vê como te mandar para Belo Horizonte em segurança. Tira foto de tudo isso aqui agora com seu celular. Tirei fotos tremidas de cada página daquele processo criminoso. Saí da padaria para a noite fria e úmida de São Paulo. Pela primeira vez desde que Ricardo morreu, me senti totalmente sozinha e caçada como um animal. Dirigi de volta para casa com o coração na boca, parando na esquina. Entrei em casa tentando não fazer barulho, e então eu vi uma sombra se mover na garagem escura. Era Gabriel. Ele saiu de trás de uma coluna e veio até mim com o rosto sério e adulto demais para a idade dele. Vó, ele disse num sussurro urgente. Precisamos conversar agora. Vem aqui no canto. Ele me puxou para longe da janela da sala e tirou o celular do bolso. Tenho mantido um registro de tudo, ele disse. Gravei uma coisa hoje à tarde enquanto você estava fora. Ele apertou o play na tela rachada do celular. A voz de Camila saiu clara e cruel pelo alto-falante, gravada apenas algumas horas atrás na cozinha. O asilo público custa 3.000 por mês, se a gente pagar por fora para agilizar, a voz dela dizia. A casa vale 350.000. Faz a conta, Bruno. A gente sai no lucro em 2 meses. A voz de Bruno respondeu rindo. Mas e se a véia reagir e não assinar? Camila riu, uma risada fria que me gelou a alma. Ela não vai reagir. Ela está cansada demais, Bruno. Ela se sente culpada demais por causa das crianças. Ela vai assinar qualquer coisa que eu colocar na frente dela se eu disser que é para ajudar os netos. Minhas pernas falharam e tive que sentar num balde de tinta velho ali na garagem. Eles vão me trancar, falei chorando baixinho. Não vão, Gabriel disse firme, segurando meu braço. Você vai embora agora, vó. E você, Gabriel? Perguntei segurando o rosto dele. Eu me viro,
Tenho quase 18 anos. Se ela tentar qualquer coisa comigo, mostro isso para a polícia na hora. Vai, vó, se salva. Liguei para Lúcia avisando que estava saindo. Ela disse que tinha conseguido um carro emprestado de um cliente, um Gol velho, mas confiável, que estaria estacionado na rua de trás com a chave no pneu, porque eu não podia usar meu carro que estava no nome do Ricardo e podia ser rastreado ou bloqueado por Camila no inventário. Gabriel me ajudou em silêncio absoluto. Entrei em casa igual um fantasma, pisando leve. Peguei meus documentos pessoais, enfiei roupas em 2 sacos de lixo preto para parecer que estava levando o lixo para fora se alguém visse. Peguei a foto do Ricardo no porta-retrato. Passei nos quartos das crianças para me despedir em silêncio. Theo dormia encolhido com o dedo na boca, inocente. Sarinha parecia um anjo com o cabelo espalhado no travesseiro. Davi estava todo torto na cama, com a coberta caída. Bia chorava dormindo, soluçando baixinho num pesadelo. Eu queria acordar eles, queria levar todos comigo naquele momento, mas eu não podia. Não ainda, não sem dinheiro e foragida. Passei pela porta do quarto de Camila com o coração disparado. Ouvi o ronco alto de Bruno lá dentro. Eles não faziam ideia de que a galinha dos ovos de ouro estava fugindo do galinheiro. Gabriel levou os sacos de lixo para o carro da Lúcia na rua de trás. Me abraçou forte, um abraço de despedida doloroso. Eu volto para te buscar, Gabriel. Eu prometo pela minha vida, sussurrei no ouvido dele. Eu sei que volta, vó. Agora vai logo antes que eles acordem. Entrei no carro desconhecido, que cheirava a cigarro e poeira, e soltei o freio de mão. Deixei o carro descer a ladeira no ponto morto, sem ligar o motor para não fazer barulho, aproveitando a gravidade. Só girei a chave na ignição quando estava a 3 quarteirões de distância. Olhei pelo retrovisor com lágrimas nos olhos. A casa onde criei minha família, onde fui feliz com Ricardo, ficou escura para trás, abrigando meus inimigos. Dirigi pelas ruas vazias e perigosas de São Paulo na madrugada, fugindo da minha própria vida em direção a Guarulhos. Dirigi pela rodovia Ayrton Senna, com os olhos ardendo de cansaço e lágrimas, seguindo as placas em direção a Guarulhos, enquanto o céu começava a clarear num tom cinza chumbo de poluição e neblina. O carro emprestado cheirava a cigarro velho e o motor engasgava nas subidas, mas ele me levou para longe do inferno que minha casa tinha se tornado. O endereço que Lúcia me passou ficava num bairro afastado, perto do aeroporto de Cumbica. Uma rua cheia de galpões industriais e casas simples de tijolo aparente. Parei em frente a uma oficina mecânica com o portão de ferro fechado. A entrada para a kitnet era uma porta lateral estreita de metal amassado. A chave estava escondida exatamente onde Lúcia disse, dentro de uma caixa de correio enferrujada cheia de panfletos de pizzaria. Subi as escadas de caracol que rangiam sob meus pés, carregando meus sacos de lixo como se fossem tesouros. O lugar era um cômodo único em cima da oficina, com cheiro forte de graxa, solvente e tinta fresca. Havia apenas um colchão de solteiro fino jogado no chão frio de cimento queimado, uma pia pequena com uma torneira pingando e um banheiro que era pouco maior que um armário de vassouras. Era feio, era frio, era vazio, mas era meu. Tranquei a porta com as 2 trancas, empurrei o colchão para longe da janela para ninguém me ver da rua e desabei. Pela primeira vez em 3 anos, o silêncio era absoluto. Sem televisão ligada, sem gritos de criança, sem o ronco de Bruno atravessando as paredes. Apaguei de roupa e tudo, vencida pela exaustão emocional. Dormi por 6 horas seguidas, um sono pesado e sem sonhos, o tipo de descanso profundo que eu tinha esquecido que existia. Acordei assustada com um barulho vibração violenta. Eram 9 da manhã, e meu celular estava pulando no chão de madeira, vibrando tanto que parecia que ia explodir. Peguei o aparelho com o coração na boca. A tela mostrava 87 chamadas perdidas. 154 mensagens de texto, todas de Camila. O nome dela brilhava na tela como um alerta de perigo. Comecei a rolar pelas mensagens e assisti ao descontrole dela acontecer em tempo real, minuto a minuto. Às 6 da manhã. Mãe, onde você está? Às 6h15. Mãe, atende a porcaria do telefone. As crianças querem café e não tem pão. Às 6h30. Mãe, atende agora, não sei o que fazer. O Theo não para de chorar e cagou a fralda toda. Às 7 horas, o tom mudou de desespero para raiva pura.
Você é uma egoísta nojenta. Tenho 5 filhos para cuidar sozinha, e você simplesmente vai embora sem avisar? Às 7h30. Tudo bem, não ajude, mas não venha rastejando de volta aqui chorando quando estiver sozinha e sem teto. Às 8h, a ameaça começou. Você me deve, Marta. Sou sua filha. Como você ousa abandonar seus próprios netos desse jeito? Às 8h30, o golpe. Estou ligando para a polícia agora mesmo. Você roubou dinheiro da minha carteira. Às 8h50. Você vai pagar caro por abandonar esta família. Vou garantir que você seja internada. Sentei no colchão fino, sentindo o frio do chão passar para as minhas pernas, encarando a tela iluminada. Eu podia sentir a raiva dela crescendo através das letras. Eu podia ver a manipulação, as viagens de culpa, as ameaças vazias se tornando reais. Abri o correio de voz que ela tinha deixado. A voz de Camila gritou pelo alto-falante do celular, estridente e descontrolada, me fazendo afastar o aparelho do ouvido. Você acha que pode simplesmente ir embora assim? Ela berrava. Você acha que pode simplesmente virar as costas para sua responsabilidade de avó? Vou garantir que todo mundo saiba que tipo de pessoa horrível você é. Estou ligando para a polícia agora mesmo, Marta. Você roubou 12 mil reais de mim. Você é uma ladra. No fundo do áudio, eu podia ouvir o caos da casa. O som inconfundível do choro desesperado de Theo gritando: "Cadê a vovó?" Meu peito apertou tanto que precisei respirar fundo para não chorar. Mas eu não liguei de volta. Não cedi. Em vez disso, salvei o áudio no meu drive. Tirei prints de cada mensagem de texto criminosa. Fiz backup de tudo no meu e-mail e mandei para a Lúcia. Então, com o dedo tremendo, bloqueei o número da minha própria filha. Sentei no apartamento vazio, ouvindo o barulho de uma furadeira na oficina lá embaixo. Senti um alívio imenso misturado com terror. Eu estava livre, mas estava encurralada. Meu telefone tocou de novo, fazendo eu pular. Era um número desconhecido. Hesitei por um segundo, com medo de ser Bruno de outro celular, mas atendi. "Vó", a voz de Gabriel sussurrou do outro lado, baixa e urgente. "Gabriel?" Perguntei aliviada. "Estou usando o celular de um amigo da escola no banheiro. A mãe não pode saber que eu liguei", ele falou rápido. "Gabriel, você está bem? As crianças estão bem?" Perguntei. "Eu tô bem, vó, mas escuta com atenção. A mãe chamou a polícia de verdade. Ela disse para eles que você roubou 12 mil reais em joias e dinheiro vivo. Ela disse que você tem demência avançada, que surtou, fugiu de casa e que é um perigo para si mesma." Meu sangue gelou nas veias. "Ela fez um boletim de ocorrência falso?" Perguntei incrédula. "Fez, vó. A viatura acabou de sair daqui. Ela está dizendo para eles que você é mentalmente instável e agressiva. Ela mostrou os papéis falsos da tutela para os policiais. Vó, eles vão rastrear o celular. Eles vão procurar por você em todos os lugares." Fechei meus olhos, sentindo o mundo girar. Claro que ela fez isso. Ela não tinha limites. "O que eu faço, Gabriel?" Sussurrei com medo. "Você fica calma, vó. Mantém seu telefone ligado. E quando eles te encontrarem, porque eles vão encontrar, você mostra as provas. Mostra tudo. As fotos que a Lúcia mandou tirar, a minha gravação de ontem, os extratos do cartão de crédito estourado, tudo o que você tiver. Será que vai ser o suficiente para eles acreditarem em mim?" Perguntei chorando. "Tem que ser, vó. A verdade tem que valer alguma coisa." A voz dele falhou, denunciando o medo dele também. "Vó, tenho que desligar e apagar o registro. Ela está gritando meu nome lá embaixo. Esteja pronta, por favor." A linha ficou muda. Levantei do colchão num pulo. Olhei ao redor do apartamento vazio e sujo. Meu coração batia tão forte que doía nas costelas. O aviso de Gabriel ecoava na minha cabeça como uma sirene. "Eles estão vindo procurar por você." Camila tinha realmente feito o impensável. Ela tinha acionado a polícia militar. Ela tinha mentido num documento oficial. Ela tinha transformado o sistema legal numa arma contra a própria mãe para me calar e me prender. Mas desta vez, eu não estava sozinha e indefesa. Eu tinha Lúcia. Eu tinha Gabriel. E eu tinha as provas da podridão dela no meu bolso. 36 horas depois que comecei minha nova vida naquele esconderijo, luzes vermelhas e azuis pintaram as paredes descascadas do meu apartamento, piscando através da janela, sem cortina. A batida na porta de metal foi seca, forte e autoritária.
Olhei pelo olho mágico com a respiração presa. 2 policiais militares fardados estavam no corredor estreito, e logo atrás deles, com a cara inchada de choro falso, eu vi Camila. Respirei fundo, engolindo o choro. Destranquei as 2 fechaduras devagar. Abri a porta. Levantei minhas mãos abertas na altura dos ombros, onde eles pudessem ver que eu não oferecia perigo. Dona Marta Oliveira? O policial mais velho perguntou, com a mão apoiada no coldre. O nome na farda dizia Cabo Mendes. Recebemos uma denúncia grave de furto qualificado e abandono de incapaz. Camila empurrou o policial para o lado e invadiu o apartamento minúsculo como um furacão, com o rosto vermelho e inchado de tanto chorar lágrimas falsas. Prende ela agora, policial, ela gritou, apontando o dedo na minha cara com ódio. Ela abandonou meus filhos sozinhos em casa e roubou minhas economias de uma vida inteira. Ela tem demência, policial. Ela não sabe o que está fazendo. Ela surtou. Eu respirei fundo, tentando manter minhas mãos paradas para não demonstrar o medo que eu sentia. Policial, o senhor é bem-vindo para revistar o apartamento inteiro se quiser, eu disse com a voz firme, olhando nos olhos do Cabo Mendes. Não tenho absolutamente nada a esconder aqui. O Cabo Mendes e o parceiro dele, um soldado mais jovem e nervoso, entraram devagar no cômodo, olhando ao redor com desconfiança. O lugar era de cortar o coração. Um quarto único com cheiro de tinta e mofo, um colchão velho no chão sem lençol, 2 sacos de lixo pretos com minhas roupas velhas e meu notebook antigo no parapeito da janela. Estava praticamente vazio. O Cabo Mendes franziu a testa, confuso com a cena de pobreza que via. Senhora Camila, onde exatamente estão os 12.000 reais e as joias que a senhora mencionou no boletim de ocorrência? Ele perguntou, girando o corpo para encarar minha filha. A voz de Camila subiu 2 oitavas, estridente. Ela deve ter escondido o dinheiro ou gastado tudo já em drogas ou jogo, sei lá. O Cabo Mendes olhou para ela com ceticismo. Escondido onde, senhora? No estúdio sem móveis? O parceiro dele saiu do banheiro minúsculo balançando a cabeça negativamente. Nada aqui, Cabo. Só uma escova de dentes e sabonete, ele reportou. Senhora, o Cabo Mendes disse para Camila, a voz dele endurecendo. A senhora tem alguma prova concreta desse roubo? Extratos bancários de saque, recibos das joias, fotos? Camila gaguejou, pega de surpresa pela pergunta lógica. Ela pegou o dinheiro vivo que estava na minha cômoda e levou meu anel de noivado. Você pode provar que é dona dessas joias e que esse dinheiro existia? Ele insistiu. Foi um presente do meu namorado. Eu não tenho nota fiscal. Ela mentiu, começando a suar frio. A expressão do Cabo Mendes mudou de dúvida para suspeita clara. De repente, passos pesados e rápidos bateram forte subindo a escada de metal lá fora. Eram passos urgentes. Gabriel apareceu na porta aberta, respirando com dificuldade, com a camisa da escola suada e o peito subindo e descendo. Seu guarda! Ele arfou, segurando o batente da porta para não cair. Minha mãe está mentindo para o senhor. Eu tenho provas aqui no meu celular. Camila ficou pálida, como um fantasma na mesma hora. Gabriel, o que você está fazendo aqui, seu moleque? Ela sibilou. Gabriel ignorou a mãe e puxou o celular do bolso com a mão trêmula. Ontem à noite eu gravei isso escondido, ele disse, estendendo o aparelho para o policial. Ele apertou o play. O vídeo tremido mostrava Camila no quarto dela, sentada na cama, segurando uma caixa de joias antiga. Ela estava sorrindo para o espelho. Isso vai incriminar a velha perfeitamente, ela dizia no vídeo, com a voz clara. Ninguém vai acreditar numa senhora gagá contra uma mãe grávida. Ela empurrou a caixa para baixo da cama com o pé e deu uma risadinha maldosa. O maxilar do Cabo Mendes travou visivelmente enquanto ele assistia. Ele olhou para Camila, que agora tremia de verdade. Essa é a sua voz na gravação, senhora? Ele perguntou friamente. Camila abriu a boca para inventar outra mentira, mas nenhum som saiu. Gabriel não parou por aí. Ele tocou a gravação de áudio da conversa na cozinha. As vozes de Camila e Bruno encheram o corredor silencioso do prédio. O asilo custa apenas 3.000 por mês. A casa vale 350.000. A gente vende e divide. O Cabo Mendes ouviu a coisa toda em silêncio absoluto, sem piscar. Quando o áudio terminou, a expressão dele tinha mudado completamente de policial, cumprindo dever para homem indignado.
Gabriel puxou papéis dobrados da mochila da escola. Esta é uma cópia da petição de tutela falsa que minha mãe preencheu com um advogado trambiqueiro, ele explicou. Ela está tentando declarar minha avó incompetente e louca para poder tomar a casa dela e vender. É tudo armação, é tudo falso. O cabo Mendes pegou os papéis, leu o cabeçalho jurídico e depois olhou para Camila. A voz dele era gelo puro. Senhora Camila, registrar um falso boletim de ocorrência é crime previsto no artigo 340 do Código Penal. Estelionato e fraude processual também são crimes graves. A máscara de vítima de Camila se estilhaçou em 1000 pedaços. Ela avançou em cima de Gabriel com as unhas de fora, gritando como uma louca. Seu traidorzinho desgraçado! Eu sou sua mãe, eu te pare! O cabo Mendes se colocou entre eles num movimento rápido, bloqueando o ataque. Senhora, afaste-se agora ou será algemada por agressão, ele ordenou com voz de comando. O parceiro dele se aproximou, com a mão perto do cinto de utilidades, pronto para agir. O cabo Mendes se virou para mim, e a postura dele relaxou, a voz suavizou. Dona Marta, a senhora não está presa e não há indícios de crime da sua parte. Peço desculpas pelo transtorno, mas eu estarei preenchendo um relatório obrigatório agora mesmo com o Conselho Tutelar com base no abandono e na fraude que ouvi aqui. A voz de Camila tornou-se estridente, desesperada. Você não pode fazer isso. Eles são meus filhos. Ninguém vai tirar meus filhos de mim. Senhora, preciso que venha até a delegacia agora para prestar esclarecimentos sobre a falsa comunicação de crime. O cabo disse. Eu não vou a lugar nenhum com vocês, ela gritou, recuando para a parede. O tom do cabo Mendes endureceu de vez. A senhora pode vir voluntariamente na viatura agora, ou posso lhe dar voz de prisão em flagrante e levá-la algemada na parte de trás. A escolha é sua. Camila olhou para mim, o rosto retorcido de raiva e ódio puro. Você vai se arrepender disso, Marta. Essas crianças precisam de você, e você simplesmente as abandonou para morrer de fome. Olhei para a minha filha nos olhos. Não senti culpa, não senti vergonha, apenas uma clareza cristalina. Elas precisavam de um lar seguro e de uma mãe de verdade, Camila. Eu disse calmamente, com uma força que eu não sabia que tinha. E você não conseguiu dar nada disso a elas. Os policiais escoltaram Camila escada abaixo, segurando o braço dela. A voz dela ecoou na escadaria de metal, gritando ameaças e xingamentos. Gabriel e eu ficamos parados na porta do apartamento, ouvindo a sirene ligar lá embaixo. Ele tinha me salvado, mas a verdadeira batalha, a que decidiria o destino de 5 crianças inocentes e abandonadas, estava apenas começando. As luzes da polícia desapareceram na neblina de Guarulhos, mas minha história estava longe de acabar. 6 semanas arrastadas se passaram desde aquela noite fatídica. Eu esperava, no fundo do meu coração de mãe, que a humilhação pública de ser exposta pela polícia acordasse Camila para a realidade. Eu estava errada. Meu telefone tocou numa manhã fria e cinzenta de junho. A voz de Lúcia do outro lado estava sombria e pesada. Marta, a investigação do Conselho Tutelar terminou ontem. Você precisa ouvir o resultado, ela disse. Sentei na beira do meu colchão, sentindo um frio na barriga. O que eles encontraram lá na casa? Perguntei. Lúcia respirou fundo antes de falar. Cláudia, a agente do Conselho Tutelar, fez uma inspeção surpresa ontem à tarde. O que ela encontrou foi... Marta, foi muito ruim. Ela me contou os detalhes sórdidos. Havia mofo preto tóxico crescendo nas paredes do banheiro das crianças, porque ninguém tinha limpado em 2 meses. A geladeira estava desligada e quase vazia, contendo apenas garrafas de água e leite vencido e coalhado. A eletricidade tinha sido cortada de novo por falta de pagamento. A casa estava escura, fria e úmida. Davi e Theo mostravam sinais claros de desnutrição e piolhos. As roupas deles estavam sujas e fediam a urina. Os dentes de Sarinha não tinham sido escovados em semanas e estavam amarelos. Bia tinha faltado 3 semanas consecutivas na escola e ninguém tinha ligado avisando. O relatório oficial da Cláudia usava palavras técnicas horríveis como condições de vida inabitáveis, risco biológico e negligência severa parental. Palavras que faziam meu estômago torcer de dor e culpa. Tem mais uma coisa, Marta, Lúcia disse baixinho. Ontem à noite, quando a polícia bateu lá de novo para entregar a intimação,
Bruno descobriu sobre a pressão legal e a chance de prisão. Ele pegou R$ 400 em dinheiro que Camila tinha escondido num pote de arroz. Então, ele fugiu. Sem bilhete, sem adeus, simplesmente sumiu no mundo. Fechei meus olhos, sem surpresa nenhuma. Claro que ele fez isso, covarde como sempre foi. Camila acordou esta manhã sozinha, com 5 filhos chorando, sem luz, sem comida e com uma ordem de despejo colada na porta. A audiência de emergência na vara da infância aconteceu 3 dias depois. Eu não estava lá fisicamente, para me preservar, mas Lúcia compareceu como minha representante e tomou notas de tudo. O juiz, um homem severo, revisou as fotografias chocantes das condições da casa. Cláudia testemunhou sobre a desnutrição, sobre a sujeira, sobre a tristeza profunda de Bia. Camila ficou na frente do juiz, tremendo igual vara verde, não porque estava preocupada com as crianças, mas porque estava perdendo o controle da situação pela primeira vez. A voz do juiz foi firme e implacável ao dar a sentença. As 5 crianças serão retiradas da guarda da mãe e colocadas em acolhimento institucional imediatamente. Gabriel, com quase 18 anos, será colocado separadamente com um tutor provisório devido à idade. Bia, Davi, Sarinha e Theo serão mantidos juntos em um abrigo familiar no lado oeste. Camila tentou argumentar, chorando. Excelência, eu posso consertar isso, eu juro. Eu só preciso de mais tempo, só preciso de uma ajuda financeira. O juiz olhou para ela por cima dos óculos. Senhora Camila, a senhora teve 3 anos de ajuda ininterrupta. Sua mãe carregou sua casa inteira nas costas e pagou suas contas enquanto a senhora gastava dinheiro em roupas de grife e permitia que seus filhos passassem fome e frio. O rosto de Camila ficou branco como papel. O juiz continuou, lendo a sentença. A senhora está condenada a 320 horas de serviço comunitário obrigatório e perde o direito à casa, que será leiloada para pagar as dívidas do espólio do seu pai. A senhora também responderá criminalmente por maus tratos e fraude. A senhora não recuperará a custódia de seus filhos até completar o tratamento psiquiátrico, conseguir um emprego comprovado e uma moradia digna. O martelo bateu na mesa, selando o destino dela. Lúcia me contou tudo isso pelo telefone, enquanto eu chorava no meu quarto alugado. Não eram lágrimas de vitória, eram lágrimas de luto profundo. Luto por ter chegado a esse ponto extremo. Luto por 5 crianças inocentes terem que sofrer o trauma do abrigo porque a mãe delas escolheu o egoísmo. O que acontece com eles agora, Lúcia? Perguntei soluçando. Gabriel vai ficar morando provisoriamente com o diretor Roberto, que se ofereceu como padrinho afetivo. As 4 crianças menores já foram levadas para uma casa-lar muito boa. Estão juntos, Marta. Estão seguros, tomaram banho quente e estão comendo comida de verdade. Pensei no pequeno Theo, arrancado do único lar que conhecia, sem entender nada. Pensei em Sarinha, em Davi, na Bia, todos assustados. Eles não entendem, não é? Sussurrei. Eles devem achar que eu abandonei eles também. Eles são jovens e resilientes, Lúcia consolou. Mas o Gabriel vai explicar tudo. Quando a poeira baixar, ele vai contar a verdade sobre a avó que salvou a vida dele saindo de cena. Esperei e rezei para que ela estivesse certa. Uma semana arrastada depois da decisão implacável do juiz que mudou o destino da nossa família, Camila me encontrou. Ela não foi no meu endereço residencial, que eu mantive em segredo absoluto, mas descobriu onde eu trabalhava. Eu estava no meio de uma sessão importante de treinamento no escritório da minha nova empresa, o Grupo Horizonte, no centro movimentado de Belo Horizonte. Minha transferência definitiva e a mudança tinham acontecido às pressas, mas eu já estava instalada. A recepcionista, uma moça jovem e educada, bateu na porta de vidro da sala de reuniões com uma expressão preocupada. Dona Marta, tem uma pessoa aqui na recepção querendo falar com a senhora urgente, ela sussurrou. Diz que é sua filha e que é um caso de vida ou morte. Pedi licença aos diretores, sentindo meu estômago gelar, e caminhei devagar até o saguão luxuoso do prédio. Camila estava parada perto do balcão de mármore, destoando completamente do ambiente corporativo. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em apenas algumas semanas. O cabelo, sempre impecável, estava oleoso, opaco e embaraçado. Olheiras fundas e roxas pendiam sob os olhos dela, marcando o rosto pálido.
As roupas estavam amassadas, manchadas e pareciam não ver um ferro de passar há dias. Ela tinha perdido peso, mas não do jeito saudável, parecia doente e frágil. No momento exato em que ela me viu saindo do elevador, ela fez uma cena que eu jamais vou esquecer. Ela caiu de joelhos no chão de granito polido, ali mesmo no saguão, na frente dos seguranças armados, dos clientes de terno e dos meus novos colegas de trabalho que passavam. Mãe, pelo amor de Deus, eu estou implorando! Ela gritou com a voz embargada de choro. Diz para o juiz que você vai me ajudar. Eles vão me despejar da casa na semana que vem, mãe. Não consigo pegar a guarda das crianças de volta sem ter um teto para morar. Fiquei ali parada, estática, olhando para baixo, vendo minha filha rastejando aos meus pés. Era uma visão patética, dolorosa, mas infelizmente necessária para o crescimento dela. Camila, levanta desse chão agora, eu disse com a voz baixa e firme, controlando a tremedeira das minhas mãos. Não se humilhe desse jeito na frente de estranhos. Ela não se levantou. Em vez disso, ela se arrastou e agarrou a barra da minha saia social como uma criança mimada. Você me deve isso, Marta. Você é a avó deles. Você tem obrigação de ajudar. Ela berrou. Puxei minha saia com força para me soltar das mãos dela. Eu criei eles e sustentei você por 3 anos seguidos, enquanto você não fazia nada além de dormir e gastar, Camila. Respondi, sentindo os olhares de todos nas minhas costas. A voz de Camila tornou-se estridente, aguda e cheia de veneno. Isso é tudo porque eu estava morando na sua casa, não é? Você quer a maldita casa de volta, sua egoísta. Aquela casa pertencia a nós, a mim e ao seu pai, falei sentindo a raiva subir. O Ricardo morreu trabalhando naquela fábrica para construir uma vida segura para você. E você, em troca, tentou me trancar num hospício com um laudo falso para poder vender o único legado dele e gastar o dinheiro. Camila ficou quieta de repente. O choro parou. Ela percebeu naquele instante que eu sabia de todos os detalhes da armação. Você escreveu numa petição oficial que eu era incompetente e demente. Eu continuei, com a voz trêmula de emoção, mas firme na verdade, que eu era um perigo para minha própria família. Você ia me apagar da existência, me trancar num quarto branco dopada, enquanto eu ainda estava respirando e lúcida. Só por ganância. Camila sussurrou, desviando o olhar. Eu estava desesperada, mãe. A gente precisava de dinheiro. Não, Camila. Você não estava desesperada. Você estava gananciosa e preguiçosa. Cortei. Olhei para ela, olhei de verdade, enxergando a mulher adulta que se recusava a crescer. Então, a resposta é não. Eu não vou te salvar desta vez. Eu não vou pagar suas dívidas. Essas são as consequências das suas escolhas, e você vai ter que carregar esse peso sozinha. Fiz um gesto discreto para o segurança do prédio, um homem alto que já estava observando a confusão. Ele deu um passo à frente imediatamente. Camila percebeu que estava sendo escoltada para fora. O pânico tomou conta, e ela começou a gritar, esperneando. Você é uma mãe terrível. Eu te odeio. Espero que você morra sozinha. As pessoas no saguão pararam para olhar, chocadas. Celulares foram levantados para filmar. Eu não me importei nem um pouco. Inclinei meu corpo apenas o suficiente para que só ela me ouvisse no meio da gritaria. Talvez eu fosse terrível mesmo, porque te ensinei errado a vida toda, sussurrei. Te ensinei que amar significa deixar as pessoas te destruírem e te explorarem. Eu não vou cometer esse erro de novo. Nunca mais. O guarda a levou pelo braço em direção à porta giratória. Ela ainda estava gritando xingamentos, ainda culpando o mundo, ainda se recusando a olhar para o próprio reflexo no espelho. Virei as costas e caminhei de volta para o elevador. Minhas mãos estavam tremendo violentamente. Não de medo, não de culpa, mas de um alívio avassalador. Eu tinha acabado de soltar a mão da filha que eu já tinha perdido anos atrás. Minha supervisora me encontrou na porta do elevador, preocupada. Marta, você está bem? Quer tirar o resto do dia de folga para se recuperar? Ela ofereceu gentilmente. Balancei a cabeça, enxugando uma lágrima solitária. Não, estou bem. Aquilo foi apenas alguém do meu passado que não faz mais parte do meu futuro. Voltei para a minha mesa, sentei na cadeira ergonômica e respirei fundo. O treinamento continuou. Tomei notas, fiz perguntas, trabalhei. Foquei no meu futuro, não no meu passado.
Naquela noite, sentei na varanda do meu apartamento alugado. Pensei na Camila de joelhos. Pensei na garotinha que ela costumava ser, que segurava a mão do pai no primeiro dia de aula. Aquela menina tinha ido embora há muito tempo. Talvez eu estivesse de luto por um fantasma esse tempo todo. Eu não chorei mais. Eu não senti culpa. Eu me senti livre. Pela primeira vez na vida, entendi que amar alguém não significa se sacrificar no altar da disfunção deles. Às vezes, a coisa mais amorosa e corajosa que você pode fazer é ir embora e deixar a pessoa aprender a andar sozinha. Aquela foi a última vez que vi o rosto de Camila. 8 meses se passaram desde aquele dia, e minha vida hoje não traz nenhum traço daquele capítulo sombrio. Finalmente, eu consigo respirar sem sentir um peso no peito. 8 meses depois de deixar São Paulo para trás, eu estava parada na janela do meu apartamento em Belo Horizonte, no bairro Sion, vendo o sol se pôr atrás da Serra do Curral, tingindo as montanhas de Dourado. Eu tinha 53 anos. Usava um crachá de funcionária que dizia Coordenadora de Recursos Humanos. Eu tinha meu próprio escritório, um salário de R$ 6.500 por mês, benefícios e respeito. Eu tinha uma vida digna. Meu apartamento era limpo, quieto e meu. Sem bebês chorando de fome, sem contas vermelhas que eu não podia pagar, sem ninguém roubando minha identidade ou minha dignidade de madrugada. A porta da frente abriu às 6 da tarde. Gabriel entrou na cozinha, jogando a mochila no sofá. Ele tinha 17 anos agora. Estava mais alto, mais forte, com a pele corada. O rosto dele tinha perdido aquele olhar assombrado e vigilante que ele carregava em São Paulo. Vó! Ele gritou, com um sorriso que ia de orelha a orelha. Saiu o resultado oficial hoje. Passei na Federal, Engenharia Civil. Larguei o pano de prato e corri para abraçar ele. Envolvi meus braços ao redor do meu menino, chorando de felicidade. Eram lágrimas de orgulho puro. Esse foi meu maior sucesso, minha maior vitória contra o caos. Tinha levado 4 meses de burocracia e papelada judicial, mas eu tinha conseguido a guarda legal definitiva de Gabriel. Ele morava comigo agora, legalmente. Ele prosperava nos estudos. Tinha feito amigos novos, jogava bola no fim de semana. Ele sorria de novo como um adolescente normal. E agora ele tinha um futuro brilhante pela frente na universidade pública. Estou tão orgulhosa de você, meu filho, sussurrei no abraço. Eu não poderia ter conseguido sem você, vó. Você salvou minha vida, ele respondeu emocionado. Além disso, com meu novo salário, eu tinha criado uma poupança bloqueada no banco para os menores. R$ 50.000, fruto de economias e da venda de um terreno antigo que Ricardo tinha no interior, divididos igualmente entre Bia, Davi, Sarinha e Theo. O fundo estava trancado judicialmente. Só poderia ser acessado quando cada criança fizesse 18 anos e apenas para fins de educação ou moradia. Camila não podia tocar em 1 centavo daquilo. Eu tinha garantido isso com Lúcia. Eu não sabia se as crianças menores usariam isso algum dia ou se lembrariam de mim, mas se elas quisessem estudar, o dinheiro da avó estaria lá esperando. Meu celular vibrou no balcão. Era um e-mail longo de Lúcia, com atualizações. Sentei no sofá e li. Camila estava trabalhando como atendente de guarita num estacionamento de shopping no centro, no turno da madrugada. Ganhava salário mínimo e comissão. Morava num quartinho de pensão sozinha. Bruno nunca mais apareceu. Sumiu no mapa. Ela tinha envelhecido, o cabelo estava grisalho na raiz. Ela estava pagando as parcelas da dívida judicial. Li o e-mail 2 vezes. Esperei pela raiva, pela pena. Nada veio, apenas uma paz silenciosa. Gabriel sentou ao meu lado, curioso. É sobre a mãe? Ele perguntou. É, confirmei. Ela está trabalhando e pagando as contas dela. Você se arrepende de ter ido embora, vó? Ele quis saber. Olhei para a foto de Ricardo na estante, sorrindo para nós. Só me arrependo de não ter ido embora 10 anos antes, respondi sinceramente. Perdi tantos anos, Gabriel. Anos tentando colar uma família que preferia ficar quebrada. Mas eu me encontrei de novo, e encontrei você. Ele sorriu. Nós nos encontramos, vó. Jantamos juntos naquela noite. Só nós dois na mesa redonda da cozinha. Fiz macarrão com alho e óleo e uma salada de tomate, simples e delicioso. Olhei ao redor do apartamento, para os balcões limpos, para as contas pagas em dia, para o rapaz inteligente à minha frente rindo de um vídeo no celular. Família,
Percebi naquele momento. Não são as pessoas que têm o mesmo sangue que você. Família são as pessoas que te salvam quando você está se afogando, as pessoas que te respeitam. E às vezes, você tem que se salvar primeiro antes de poder salvar qualquer outra pessoa. Um brinde, Gabriel disse, levantando o copo de suco. Aos recomeços, ele propôs. Bati meu copo contra o dele. Aos recomeços. Lá fora, a noite caiu sobre Belo Horizonte. As luzes da cidade brilhavam como estrelas na terra. Em algum lugar lá longe, Camila estava trabalhando na guarita dela, aprendendo a valorizar o dinheiro. Em algum lugar, 4 crianças estavam crescendo seguras. Mas aqui, eu tinha paz. E isso era o suficiente. Se minha história tocou seu coração, quero ouvir de você nos comentários. Você já teve que escolher entre se salvar ou afundar com a família? O que você faria no meu lugar? Inscreva-se no canal para mais histórias sobre coragem, limites e sobrevivência, porque nunca é tarde demais para escolher você mesma. Você merece viver, não apenas sobreviver. Obrigada por me ouvir e até a próxima.